Graça e paz, irmãos. Quero que você pegue o seu boletim e nós vamos dar continuidade no nosso tema, Santidade na Prática. E hoje eu quero tratar com vocês um assunto que ele não é muito palatável. Perdão. Perdão é um negócio complicado. E nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, o verso 12. Jesus teve muitos discípulos, muitos seguidores. Grande multidão o seguia. Onde ele estava, uma grande multidão estava com ele. Mas somente um, pastor Glenn já falou isso várias vezes aqui na quarta-feira, somente um discípulo pediu para ele assim: Senhor, ensina-nos a orar. Interessante que nessa oração que Jesus ensinou, ele vai passar ali por 7 pontos, ou por 7 estações, né? As 3 primeiras, elas vão falar da pessoa da Trindade. Pai nosso, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E as outras 4 estações, ou os outros 4 pontos, vai falar das necessidades humanas. São elas: pão nosso, perdão, livrai-nos, livra-nos da tentação e livra-nos do maligno. 4 pontos. E dentre esses 4 pontos que são necessidades humanas, Jesus colocou o quê? Perdão. Ele podia ter colocado amor, podia ter colocado paz, podia ter colocado qualquer outro tema, mas ele colocou perdão. Irmãos, perdão é uma necessidade humana. Então vamos ler juntos. Mateus 6, 12. Vamos lá? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu quero ler de novo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós dependemos da tua misericórdia, da tua graça, da revelação do teu Santo Espírito para tratar desse assunto. Porque o Senhor é especialista nesse assunto, perdão. Então nos ensina, Senhor, por meio da tua palavra, que nós também necessitamos perdoar. E que o Senhor age no nosso meio, que a tua palavra venha ao nosso encontro. E se existe alguém aqui que precisa perdoar, que o Senhor coloque esse perdão no coração dela. E que essa pessoa saia daqui aliviada, Senhor, com o perdão que ela recebeu do Senhor e com o perdão que ela pode praticar e exercitar para com a outra pessoa. E nós repreendemos agora também toda ação do inimigo contra a tua palavra, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Perdoado, então perdoe. Todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus está sendo santificado, porque recebeu a vida em seu espírito. A isso chamamos de novo nascimento. A santidade é um processo que só terá fim com a volta de Jesus Cristo. Ontem, em nossa reunião, o pastor Glenn leu uma frase do Charles Spurgeon. E essa frase eu falei, vou usar amanhã de manhã. Jesus não vai levar ninguém para o céu sem a santificação. Ninguém vai chegar no céu sem santificação. Mas ninguém será santificado sem a regeneração. E o prego que Deus deu para esse púlpito aqui, para essa igreja, é falar da regeneração. Nós não podemos falar, nós podemos falar de qualquer assunto da Bíblia, mas nós precisamos passar pela cruz do Calvário e sair no jardim da ressurreição.
Esse é o Evangelho. Então, irmãos, não existe santificação ou qualquer outra bênção espiritual fora da pessoa de Cristo. Relembrando a resposta à pergunta 35 do breve catecismo de Westminster, o que é santificação? O que é santificação? É a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados. Guarda essa palavra aí, renovados, em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados, guarda isso aqui também, habilitados, a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Esse processo de salvação da alma no qual estamos sendo conformados a Cristo é justamente a santidade na prática. Assim sendo, esse novo homem, vamos ler junto, está sendo levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esse é o levar de Cristo para a santificação. Somente assim seremos preparados e cada dia habilitados a nos desvencilhar de todos os embaraços desse mundo e vivermos para Deus, vamos ler Hebreus 12, 14, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para ser santificado tem que ser regenerado. Então essa resposta à pergunta 35 aqui do breve catecismo, ela tem tudo a ver com o nosso estudo. Porque se não houver uma renovação, se não houver uma regeneração, como é que isso é possível? Se eu digo que eu sou uma nova criatura, que eu fui regenerado, que eu estou sendo renovado e não exercito o perdão, será que isso é possível? Se eu digo que eu sou habilitado por Deus a praticar as boas obras que Ele colocou em nosso coração, e eu não pratico o perdão, eu não exercito o perdão, será que isso é possível? Eu confesso que eu sou uma nova criatura, eu confesso que Cristo vive em mim, mas na prática, eu não exercito o perdão. Será que isso é possível para um filho de Deus? Então nós precisamos de parar e avaliando essas questões. Nesse sentido, trataremos hoje do perdão em dois momentos. O primeiro, conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e o segundo é reflexo da nova vida de Cristo em nós, que nos permite perdoar com o perdão de Deus. Eu em mim mesmo, nós não temos, nenhum de nós tem capacidade alguma de perdoar. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus que Ele colocou em nós, nos capacita a perdoar aquele que nos ofendeu. Isso é obra do Senhor. E eu quero ler de novo esse texto base nosso aqui, Mateus 6,12. Vamos juntos? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso é verdade na sua vida, irmão? Você tem perdoado aquele que tem te ofendido? Todos nós, quando estávamos em Adão, tínhamos uma natureza perversa, caída, sujeita ao pecado. Portanto, a humanidade pós-pecado está sempre pronta para produzir todo tipo de ofensa contra Deus. Estando morto espiritualmente, o homem é desobediente e não tem condição alguma para cumprir os mandamentos de Deus. E, por conseguinte, não ouve a sua voz. Depois você pode ler lá, Gênesis 3,12 e 2,17. Porém, o Evangelho é composto de amor, graça, misericórdia, justiça, paz e perdão. Porque é por meio do perdão que Cristo conquistou para nós na cruz que nós temos acesso ao trono da graça. Adão não foi enganado. Ele desobedeceu conscientemente. E isso trouxe maldição do pecado sobre todos os homens.
Vamos ler juntos a primeira parte de Romanos 5,19? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Se esse assunto parasse por aqui, todos nós estaríamos condenados a uma morte eterna. Ou seja, uma separação de Deus sem qualquer possibilidade de perdão. Mas graças a Deus que não parou aqui. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Adão não foi enganado. Adão sabia, ele tinha recebido uma ordem do Senhor. E ele desobedeceu conscientemente essa ordem. E agora cada um de nós aqui, nós sabemos que perdoar é necessário. E qual é a minha posição diante dessa ordenança do Senhor? Eu vou fazer como Adão? Eu vou desobedecer ou eu vou obedecer? Eu vou fazer como Eva, eu vou dar ouvidos à voz de Deus ou eu vou dar ouvidos à voz de Satanás? Porque ninguém aqui pode alegar que isso não é conhecido. Nós sabemos que é uma ordem do Senhor. Pedro perguntou para Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar? A lei mandava 7, é isso? 3 vezes. Pedro já colocou aí um adicional, 7. Não, 70 vezes 7. Não é para você fazer conta, não. É para perdoar. Então eu quero dar nome a esse primeiro pecado aqui. Desobediência é pecado. Adão desobedeceu. Ele pecou. E se você e eu, se eu e você estamos deixando de exercitar, de colocar em prática o perdão, nós estamos em pecado. Contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Mas como o Evangelho é riquíssimo em atributos divinos, Deus enviou seu Filho amado para resgatar o homem do pecado. Você sabe decorar esse texto aqui, né? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por sua misericórdia, Deus não nos deu o que merecíamos, a morte eterna. Pelo contrário, tendo sua justiça satisfeita em Cristo na cruz do Calvário, os que ele atraiu a si receberam o perdão total e irrevogável de todo o pecado cometido contra ele. Vamos ler juntos a segunda parte de Romanos 5,19? Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão juntos, ou muitos receberão esse perdão de Deus. Deus, por meio do profeta Isaías, 700 anos antes, ele já havia dito, lá em Isaías 43, 25, você não precisa de ir lá, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. É Ele que apaga. E esse Deus que falou isso aqui é o mesmo Deus que habita em nós. Agora, se Ele apagou os nossos pecados, por que eu tenho que guardar esse pecado comigo? A gente fala assim, brincando, do pecado de estimação, né? E um dos pecados que a gente pode brincar dessa maneira, de pecado de estimação, é o perdão, falta de perdão. Porque se você se mantém numa posição onde você não quer resolver o assunto. Mas Deus já resolveu esse assunto lá na cruz do Calvário. E quando nós entendermos pela palavra, pela revelação do Espírito, que eu recebi um perdão do tamanho que foi o que Deus fez por nós, por meio de Cristo, essa ofensa que eu recebi vai ser facinho de perdoar. É só o Senhor nos capacitar a entendermos o tamanho do perdão que nós recebemos de Cristo. Uma vez unidos a Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, recebemos a nova vida e não somos mais escravos do pecado. Romanos 6,11.
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora, essa nova vida é vivida dia a dia na dependência do Senhor, no ensino do Espírito Santo e na verdade da palavra de Deus que nos assegura. Vamos ver juntos Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como é que eu considero que não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Como é que eu considero que eu estou morto para o pecado e não perdoo? Isso é incoerente, né? Não bate. Então, Senhor, revela se eu preciso, se eu necessito perdoar alguém. Será que tem alguém na mala ou no cangote que nós precisamos de perdoar? E tem feito mal para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional e para o nosso próprio corpo? Você precisa se livrar disso, irmão. Vá diante do Senhor. Senhor, me capacita a perdoar, porque eu não tenho condições. O mal que eu recebi, a ofensa que eu recebi é muito grande, mas o Senhor pode colocar esse perdão no meu coração. Mediante essas verdades incontestáveis da Bíblia, de posse de uma tão grande salvação, como não exercer perdão se foi perdoado de uma dívida impagável? Perdoar não é uma opção. Mas encontramos nas Escrituras um relato de um conservo que agiu exatamente assim. Recebeu perdão e não perdoou. Espero que eu e você não sejamos inconsequentes como ele, pois o seu fim foi terrível. Eu vou fazer essa leitura de Mateus 18, de 23 a 35, gostaria que você acompanhasse. Jesus usou muitas parábolas. Por que ele usou parábolas? Porque tanto aquele povo lá como nós somos de difícil entendimento. Então a parábola, ela é uma maneira de Jesus dizer assim: ô, pastor Glênio, já que você não está entendendo, eu vou desenhar para você. É assim que a parábola é. Ele não explica, ele explica de uma maneira diferente o ensinamento que ele quer trazer para nós. Então, eu vou desenhar para você. E aqui, Jesus está desenhando para nós o que é o perdão. Então, nós vamos ler, presta atenção nessa parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Talento, você lembra que é em torno de 35 quilos de ouro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará,
se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Está bem desenhado? Está claro? Destacamos nessa parábola 4 personagens importantes: o rei, o servo, o conservo e os companheiros do servo. A dívida do servo era impagável. E é justamente esse o intuito dessa parábola: mostrar ao pecador que seria impossível quitar tamanha dívida. Nenhum de nós pode quitar a dívida do pecado contra o Senhor. Nenhum de nós. Somente Cristo, o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, que poderia ser o pagamento justo pela nossa dívida. E foi o que ele fez. Como referência, 1 denário era o salário de um dia de trabalho. Não é 6 horas não, tá? É de sol a sol. Não é 4 horas de trabalho não. De sol a sol. 1 talento equivalia a 6.000 denários. Por isso essa dívida era impagável. Faça as contas aí. 10.000 vezes 6.000. Quem é bom de conta aí? 60 milhões. É isso? 60 milhões de dias. Você acha que pode pagar isso? A irmã está com 75, o pastor Grande 79. 79. Imagina viver 60 milhões de anos. Não tem como pagar. É impagável. O conservo devia apenas 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, o que era passível de pagamento. No entanto, esse servo não entendeu o conceito de perdão e nem mesmo tinha noção de tamanha dívida que lhe fora perdoada. Se nós não entendermos, irmãos, que o tamanho do perdão que recebemos, nós não perdoamos. Não vamos perdoar nunca. Se você lembrar de Isaías 43:10, ele fala assim: nós somos as testemunhas para saber, crer e entender. Então eu posso até saber, porque os irmãos falam, porque eu já li, o pregador falou aí e tal. Eu sei que eu preciso de perdoar. Eu sei. Tudo bem. Eu até creio que é necessário perdoar. Mas eu não entendi ainda, por isso que eu não perdoo. Então, eu acho que é importante, eu acho que é louvável, mas eu perdoar, não. Deixa que o outro perdoe lá, mas eu. Será que nós entendemos esse conceito de perdão? Será que nós sabemos qual o tamanho da nossa dívida? E qual o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus? Porque se nós olharmos para o tamanho do perdão, não vai ter ofensa nenhuma, irmãos, que será maior do que o perdão que recebemos. E esse novo homem que nós recebemos, a vida de Cristo que nós temos, ela é completa. Antigamente, quando você ia comprar um carro, né, você estava lá assim, ó, completo sem ar. Era isso, Maurício? Completo sem vidro. Que completo que é esse que falta opcional? Mas o novo homem, ele vem com todos os opcionais disponíveis. Fruto do Espírito, todo, completo. E o perdão, irmão, não é opcional para a nova vida em Cristo. Ele faz parte do pacote. Amém. Agora, se nós não estamos perdoando, é porque nós estamos sendo rebeldes, desobedientes, em pecado contra Deus. Misericórdia. Porque o pecado é contra Deus. Lá em Miqueias 7:18, não preciso de abrir, mas ele fala assim, ó: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Eu recebi esse pacote que eu recebi desse novo homem, tem misericórdia, tem bondade, tem longanimidade, tem paz e tem perdão. Essa é a nova vida que nós temos. Como não perdoar então? O coração duro que nós temos. Misericórdia, Senhor. E Tiago 1:22, ele fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Muitas vezes nós ouvimos, eu estou ouvindo só de um lado, mas muitas vezes nós ouvimos e não somos praticantes. Misericórdia, Senhor. Coloca essa prática do perdão no meu coração.
para que eu possa exercer isso no meu dia a dia. Não só nas pequenas ofensas, mas nas grandes também. Vamos para o boletim aí. Assim é o homem natural, sem Cristo, um pecador contumaz, inimigo de Deus, desobediente, ingrato e insolente, sem noção de sua dívida e sem exercer o perdão ao seu próximo. No entanto, aquele que foi nascido do alto obedece ao que Cristo ordena. Vamos ler Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E aí? Nós vamos perdoar ou vamos continuar em rebeldia? Vamos agora para as desculpas, né? Por que eu não perdoo? Vamos para as desculpas. Então, se você se enquadrar nessas desculpas aqui, clame misericórdia a Deus. Mas eu fui ofendido, fui ofendida, eu fui magoado, eu fui exposto ao ridículo, fui traído, fui desprezado, não posso perdoar aquela pessoa, ela nunca terá o meu perdão, quero que ela sofra tudo o que estou sofrendo, prefiro a morte a perdoá-la. Vocês já ouviram isso de alguém? Essas são afirmações fortes, fundamentadas em sofrimentos, dores, mágoas e ressentimentos. A falta de perdão pode parecer legítima. Veja bem, pode parecer legítima para quem não foi nascido do alto e não experimentou o perdão de Deus. Mas os que foram levados a crer em sua morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, estão habilitados a perdoar com o perdão de Cristo. Se não perdoamos, estamos em rebeldia, em pecado contra Deus. A falta de perdão é uma grande demonstração de orgulho. Então vamos dar nome aqui para os pecados até agora nomeados. Primeiro, desobediência é pecado. Isso é ponto passivo, né? Todo mundo entende isso? Orgulho é pecado. Todo mundo entende também que orgulho é pecado? Ah, mas falta de perdão não, aí você pegou pesado, né? Falta de perdão também é pecado. É pecado, irmão. Nós falamos no último encontro aqui sobre murmuração. Murmuração também é pecado. E mentira é pecado. E adulterar é pecado. E todo pecado é contra Deus. E esses pecados precisam ser confessados. Eles precisam ser tratados pelo Senhor. Nós precisamos ir diante do trono. Senhor, trata comigo. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não tenho condições de perdoar. O mal que ela me fez é muito grande. Mas se o Senhor colocar no seu coração essa condição, você vai perdoar com o perdão dele. E ele vai tratar isso aí. Continuando no boletim. A palavra nos adverte a não permanecermos nessa atitude de ressentimento e mágoa. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Houve uma ofensa? Sim. Isso causou ou causa sofrimento e dor? Sim. Mas quando olhamos para as Escrituras, o Espírito Santo nos revela que eu sou o maior ofensor, pois o meu pecado ofende a santidade de Deus. Ele, entretanto, por seu amor, misericórdia e graça, concedeu-me perdão total, legítimo e irrevogável. Nós cantamos aqui, o seu nome é santo, santo, santo. E o nosso pecado ofende a santidade de Deus. E o Maurício já pregou várias vezes aqui sobre a armadura, ele fez uma série de estudos. E no 6:11 de Efésios ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas de Satanás.
astutas ciladas do diabo. E você sabe que o perdão, quando você não perdoa, você está caindo aonde? Na arapuca do diabo, no laço do passarinheiro do diabo, porque você vai ficar com mágoa, com ressentimento, com dor, você quer o mal daquela pessoa. Isso é uma arapuca do diabo para cada um de nós. Então, misericórdia, Senhor. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 2,11, não preciso de abrir também, ele fala assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmão, se você está sofrendo com a falta de perdão, você está ignorando o que Deus está falando, ignorando que Satanás está sambando na sua vida. Ele está tripudiando em cima de você. Depois nós vamos ver aqui o que o povo romano fazia com um assassino. E o que Satanás faz com aquele que não perdoa é a mesma coisa. Continuando o boletim. Ele apagou da sua memória, ele quem? Deus apagou da sua memória, do seu livro, toda a minha dívida, toda a sua dívida. Riscou, cancelou, lançou nas profundezas do mar. E o melhor, uma vez unidos a Cristo, Ele mesmo nos concede a mesma capacidade para perdoar quem nos ofendeu. Isso é maravilhoso, porque vem dEle, é por Ele, por meio dEle, para Ele estão todas as coisas. O amor e a misericórdia de Deus nos capacitam a perdoar o nosso ofensor. Um dos grandes problemas da falta de perdão é a escravidão, que mantém a pessoa presa, sem ação. Sim, escravidão, pois aquele que não perdoa passa a viver 24 horas por dia odiando o seu ofensor. Ele acorda, toma o seu café da manhã, almoça, lancha com o ofensor pendurado no seu cangote. Ele vai dormir e lá está o seu algoz opressor, martelando a sua mente, consumindo suas energias. Vamos deixar claro, meus irmãos, falta de perdão é pecado. Eu vou contar uma experiência minha sobre esse assunto aqui. Há uns 20 anos atrás, eu tive um problema com uma pessoa, com um amigo, e foram ditas palavras ali, nos ofendemos, e eu fiquei muito magoado, muito irado. Isso me causou muito mal. E aí surgiu uma coceirinha, sabe aquela coceirinha gostosinha? Bem assim, na perna aqui. Uma coceirinha, você estava sentado, coçava aqui. E o tempo foi passando, e a coceirinha ali, de estimação, aquela coceirinha gostosa e tal. 2 anos se passaram. Quando eu me dei conta, essa coceirinha tinha virado uma bola assim, maior do que a moeda de R$1. Tinha caído os pelinhos ali da perna, e estava aquele troço. Aí eu falei com a Rúbia, fui ao dermatologista, o cara de Deus, acho que ele homem era de Deus, porque não pode dar um veredito daquele. É veredito? Não, não é um diagnóstico, mas é um veredito, ali foi veredito. Ele falou assim, você sofreu algum trauma, alguma perda, alguma dor, alguma coisa? Não, tudo certo, família está bem, esposa, situação financeira está equilibrada, está tudo certo, mas tem alguma coisa. Aí eu me lembrei desse opressor aí, a falta de perdão. Aí contei por cima para ele. Aí sabe o que ele falou? Eu nunca vi um médico daquele jeito. Pegou um papelzinho, vou te dar um paliativo aqui, ó. Pega essa pomadinha aqui, passa na tua perna. Mas enquanto você não resolver esse assunto, não vai sarar. E carambolas. Esse homem é de Deus, pode ser. Aí no domingo, né, como um bom cristão, estamos lá, não deixar de congregar, estamos lá na igreja, aquele texto de Mateus 5, 23 e 24. Se você vai trazer a tua oferta, e você lembra que tem alguma coisa contra o teu irmão, você deixa a tua oferta ali do lado do altar, na frente do altar, vai lá, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Depois que resolveu o assunto, você vem, traz a tua oferta e apresenta ao Senhor. Na mesma semana, 2 pauladas.
Segunda-feira, liguei para o meu amigo. Nunca deixou de ser meu amigo. Tivemos um problema. Fulano, você está aí? Eu vou conversar com você. Cheguei lá, falei, Maurício, vou usar o nome do Maurício. Maurício, eu quero te pedir perdão. Não, que é isso? Não tem nada a ver, não. Está tudo tranquilo. Não, Maurício, você não está entendendo. Eu quero te pedir perdão. Não, eu preciso do teu perdão. Aí ele falou assim, está perdoado. Gente, saiu 100 e lá vai cacetada de quilo das minhas costas, porque eu recebi o perdão. Aquele que eu carregava no almoço, na janta, no namoro, em tudo que eu fazia, tinha ficado para trás. E é isso, se nós não entendermos o tamanho do perdão que nós recebemos do Senhor, como é que eu vou perdoar? O pastor ia falar agora. Eu não sei se eu usei aquela pomadinha umas 2, 3 vezes. Não sei, porque foi na mesma semana, já foi resolvido. Eu não me lembro de como sarou aquele troço, mas sumiu. Maurício já pregou várias vezes sobre as doenças psicossomáticas, doenças da alma, que vai refletir no nosso corpo. Você tem dor aí que não sabe, já foi no médico, não sabe o que é. Dá uma mexida mesmo para ver se não tem uma falta de perdão aí. Muito. Depois eu vou ler aqui doenças causadas pela falta de perdão. Mas graças a Deus que ele tratou comigo. E foi rápido, irmãos. Se o Senhor te falar para você resolver o assunto, não fique enrolando, não. Resolve. Porque Ele quer curar você. Assim como Ele fez comigo. Agora, olha como é que era o Império Romano. Os homens eram terríveis ali. No Império Romano, quando o homem era condenado por homicídio doloso, o cadáver era amarrado nas costas do assassino. Aquele corpo ia se decompondo e todas as bactérias e germes passavam para o corpo do vivo. Era uma forma horrível de suplício. Nessa decomposição, o assassino também começava a morrer aos poucos. O odor do defunto se apegava à pele daquele que lhe carregava, e o resultado era doenças terríveis e uma morte lenta e dolorosa. Assim vive aquele que não perdoa, carregando um morto nas costas, morrendo um pouco a cada dia. Você vê como que isso é terrível, irmãos? O ressentimento, a mágoa, a dor na alma, são como vermes que vão se alimentando daquele que não perdoa. Sua energia é sugada, as forças são extinguidas, enfraquecendo e adoecendo a alma e o corpo. Sem conceder perdão, a vida perde sentido, pois a amargura e a tristeza são os únicos alimentos para esse pobre moribundo. A falta de perdão e seus frutos são responsáveis por inúmeras enfermidades. Pode ler sobre esse assunto aí que você vai perceber. Eu quero ler agora aqui 3 frases nesse livrinho. Uma do Martyn Lloyd-Jones, que diz assim, ó: o perdão é a marca registrada de alguém que foi e está sendo perdoado pelo Senhor Jesus. Não, desculpa, essa aqui não é do Martyn Lloyd-Jones, não. Essa aqui é do outro autor. A do Martyn Lloyd-Jones é assim, ó: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados e não podem ser duros. E não podemos negar o perdão. Essa é do Martyn Lloyd-Jones. E as outras 2 é do Raimundo Nonato. É do pastor Glenn aqui. Olha o que ele disse aqui, pastor, desse livrinho aqui, ó. Aprendendo a orar o Pai Nosso. Você que não vem nas quarta-feiras, você já perdeu tanto estudo maravilhoso sobre isso aqui. Depois de ser santificado pelo próprio Deus e tornar-se submisso ao governo e à vontade do céu, todo filho de Deus se mostra disponível para perdoar. Eu gostei desse disponível aqui. Você está disponível para perdoar, irmão?
E a outra frase é essa aqui, ó, o perdão é a marca registrada de alguém que foi e está sendo perdoado pelo Senhor Jesus. Só os perdoados perdoam de fato. Você foi perdoado, meu irmão? Então para de guardar esse perdão, esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento. Mas para aquele que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, está unido a Ele em sua morte, sepultamento e ressurreição, o perdão é algo experimentado e praticável. Mas alguém ainda pode questionar, mas a ofensa que ele ou que ela me fez é muito grande, é dolorosa. Sim, eu até concordo, mas o perdão que você recebeu de Deus por meio da moedura do corpo de Cristo é infinitamente maior. Se você não assistiu o culto da noite, da semana passada, o Márcio falou sobre esse texto de Isaías 53. Ouça lá. Veja o que Cristo sofreu para nos perdoar, meu irmão. Leia esse texto. 1, 2. Se você não quer perdoar, vai lá, leia Isaías 53. 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes, 50 vezes. Eu duvido se o Espírito Santo de Deus não vai tratar com você e vai colocar o perdão. Porque o perdão que nós recebemos é muito maior. Deus, por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, não somente perdoou a nossa dívida, Ele nos deu vida, nos uniu a Cristo e creditou em nossa conta uma soma incalculável para usarmos de misericórdia e amor para com aqueles que nos ofendem. É simples assim. Simples? Sim. Vou perdoar com o perdão de Deus, pois em mim não há capacidade alguma para perdoar. Então, será que existe alguém que você precisa perdoar? Coloca aí na balança. Retire esse peso de suas costas hoje mesmo. E vamos ler juntos? E perdoando as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E eu quero ler agora com você essas 12 doenças causadas pela falta de perdão. Isso aqui é dado científico da revista Bem-Estar. É um pouquinho antigo, 2018, mas deve ter até aumentado já esse número de doenças aqui. Ansiedade. Ansiedade por causa de falta de perdão. Distimia, que é falta de motivação, autoestima baixa, mau humor constante. Angústia, vazio da alma, desespero, solidão, depressão. Falta de perdão causa depressão. Paranoia. Síndrome de pânico. Síndrome do pânico, falta de perdão. Escravidão total da mente por meio de repetições exageradas. Pensamentos absolutamente destruidores das funções normais da mente. Isso tudo falta de perdão. Loucura. Descontrole das atividades. Suicídio, irmãos. Até o suicídio. A falta de perdão pode levar até o suicídio. Veja como esse assunto é sério. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, incluiu esse assunto. Porque o perdão, meus irmãos, é uma necessidade humana. Nós precisamos do pão que desce do céu, de Cristo todos os dias, precisamos. Precisamos nos alimentar todos os dias do alimento cotidiano, precisamos. Precisamos ser livres das tentações do inimigo, das astutas ciladas de Satanás, precisamos. Mas nós necessitamos também perdoar. Então que o Senhor nesta manhã trate com cada um que precisa exercitar o perdão. Que Ele faça isso e que Cristo seja glorificado. Vamos orar. Rapazinho querido, nós não temos em nós capacidade alguma para perdoar. E nós precisamos dessa revelação, dessa tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou por meio de Cristo. Para que assim, Senhor, nós possamos também perdoar. Coloca isso na minha vida, na vida dos meus irmãos,
e que em tudo Cristo seja glorificado. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.